Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como sempre digo, sou apenas um humilde corintiano que quer o bem desse clube. Então, por favor, se inscreva no canal e deixe o like para que cada vez mais a Fiel tenha voz no YouTube. Então, fiel, vamos falar sobre a tabela do Brasileirão, posicionamento do Corinthians, né, as equipes que brigam com o Corinthians ali contra o rebaixamento, a distância dessas equipes para o Corinthians, pontuação, próximas partidas, perspectiva para essas próximas partidas, enfim. Vamos falar muito sobre isso aí. E começando pela tabela do Brasileirão, tá, de classificação. Vou começar a falar sobre a galera que tá brigando com o Corinthians ali, tanto quem tá um pouquinho acima quanto os que estão abaixo do Corinthians, né? A gente tem, por exemplo, do Cuiabá para trás, estão brigando, né, para não cair ainda. O Cuiabá tem 33 pontos, tem o Internacional com 32 pontos em 12º, Cuiabá em 11º, e em 13º tem o Cruzeiro que empatou ontem com o Cuiabá, 31 pontos. Lembrando que era um jogo atrasado, então não é jogo a mais, mesmo eles tendo jogado ontem. Aí vem o Corinthians com 31 pontos em 14º. Aí vem o Santos com 30 pontos, né, um time que evoluiu muito. Contratou muito, na verdade, não vendeu ninguém na janela, contratou muito para realmente sair dessa situação. Todo mundo já dava o Santos como rebaixado, mas hoje está numa fase boa e o time se afastou um pouco da zona ali. Está a 3 pontos da zona, o Santos por isso está a 4 pontos. O Bahia tem 28 pontos, é o primeiro ali antes da entrada da zona, que é o Bahia tem 28 pontos. Vai ter confronto direto também entre Corinthians e Bahia. Aí vem a zona de rebaixamento. O Vasco que melhorou muito, o Vasco já era dado como rebaixado. Agora é um time que briga, com certeza briga para não cair. Melhorou muito. Tem 27 pontos. Depois vem o Goiás com 27 pontos também. O Corinthians, inclusive, perdeu ponto para o Goiás em casa. No primeiro turno, perdeu para os caras na casa deles. Então, tá custando esses pontos perdidos aí para o Goiás, que é um time que desde o começo do ano a gente sabia que lutaram para não cair. Tem o Curitiba, que tem 20 pontos. Esses daí já estão rebaixados, na minha opinião. Tanto o Curitiba quanto o América. O América tem só 18 pontos, é o Lanterna. Também vai ter confronto direto entre Corinthians e América aí. Na casa do Corinthians, se perder esse jogo, pelo amor de Deus, a gente ia pedir para ser rebaixado. Mas enfim, essa situação do Corinthians atual. Agora a gente vai ver os próximos confrontos do Corinthians contra o Fluminense, né? Nessa quinta-feira. O Fluminense que é um time bem treinado, um time que tá na final da Libertadores não é à toa. Aí muita gente vai falar, mas tá com a cabeça na Libertadores. Pode estar, mas eles querem chegar com o time encaixado, querem chegar com o time bem preparado, com o time condicionado, então eles vão jogar como se fosse um jogo importante normalmente, né? Essa é a verdade. Corinthians e Fluminense, próximo confronto. Depois o Corinthians vai ter o América Mineiro em casa. Esse jogo contra o Fluminense, gente, apesar da má situação do Corinthians na tabela, eu aceito o empate tranquilamente. Por ser um jogo fora de casa, por eu saber como que tá o elenco do Corinthians, como tá a situação do Corinthians, a bola que o Corinthians foi jogando. Um empate eu não reclamaria, não. Claro que a gente precisa da vitória. Mas, sinceramente, eu não reclamaria de um empate. Certo? Só que contra o América Mineiro, aí, meu irmão, tem que ganhar e ganhar bem. Tem que ganhar bem do América Mineiro. É um jogo na casa do Corinthians. O América Mineiro já está rebaixado, está com 18 pontos. Não vai recuperar, não adianta. Acho que até eles próprios já estão pensando no planejamento da temporada ano que vem, porque é quase impossível você pensar que o América Mineiro vai recuperar, né, gente? Aí o Corinthians tem o Cuiabá fora de casa. É um jogo chato. Aí você fala, mas é o Cuiabá, é o Cuiabá. Mas o Cuiabá, gente, é um elenco montado. O Cuiabá teve muito mais organização que o Corinthians esse ano. Isso daí é certo. O Corinthians perdeu o ponto em casa para o Cuiabá. Eles fora de casa. Se bem que eles não têm um retrospecto muito grande jogando na casa deles, quer dizer. Mais fora de casa tem um retrospecto bom e o Corinthians vai visitar lá. Porém, se o Corinthians, por exemplo, consegue um empate com o América, não. Tem que ganhar do América. Um empate com o Fluminense. Uma vitória contra o América. Um empate com o Cuiabá. Já dá uma aliviada boa. Só que muita gente vai falar, mas você tá querendo empatar com o Cuiabá, que corintiano é você. Gente, eu tô sendo realista em relação à bola que o Corinthians vem jogando. Claro que data FIFA, o time vai treinar, tá treinando bem e tal. Se a gente vê uma evolução, aí a perspectiva já é outra, é o Corinthians, velho. Mas eu tenho que ser sincero com a situação atual do clube, a situação atual do time. E é essa, infelizmente é essa. É um time que, contra o Cuiabá, fora de casa, eu tenho medo. A verdade é essa.
atualmente. Tomara que o cenário mude aí contra o Fluminense, contra o América Mineiro, mas o cenário atual é esse, infelizmente. Aí depois, né, vai gravando aí Fluminense, Cuiabá não, América Mineiro e Cuiabá. E depois o outro confronto será o Santos na casa do Corinthians. Assim, gente. Mas esses próximos 4 confrontos aí vai decidir se o Corinthians vai ficar sofrendo até o final ou não, certo? Porque se o Corinthians ganha, por exemplo, esses confrontos em casa e empates fora de casa, praticamente está fora da zona. Porque você soma aí 8 pontos, você tem 31 pontos, você vai para 39. Então você já se afasta bem ali de baixo, claro que para se garantir é 43 pontos, 44 pontos, mas você já começa ali a mostrar, né? Porque serão 4 jogos, então você já começa ali a mostrar, faltando 8 jogos, se você vai lutar ou não. Porque em 8 jogos o Corinthians conquistar 6 pontos, 4 pontos, eu acho muito difícil, gente. Né? E depois eu tenho mais um confronto direto, né? Logo após o Santos, que é confronto direto não. Tem o contra o Atlético Paranaense primeiro, depois tem o Bahia em casa. Mas ambos os jogos serão na casa do Corinthians. Atlético Paranaense em casa, na casa do Corinthians, e o Bahia na casa do Corinthians também. Então, assim, esses próximos confrontos aí, principalmente esses 4, na minha visão, vai determinar se o Corinthians vai lutar não, lutar para não cair, já tá lutando, mas tipo assim, vai sofrer até o final ou não, né? Eu sinceramente não confio tanto nesse elenco, não confio nada nesse elenco. A gente não tem lateral esquerdo, lateral direito tá gordo pra caramba, zagueiro de 37 anos, enfim, não dá pra confiar muito. Os volantes, a gente tem o Falso Vera que eu acho que o Mano vai conseguir recuperar ele, mas não recuperou ainda, enfim. E tem o Maicon pra mim não joga nada, o Moscardo é um bom jogador, muito bom jogador, mas tem só 17 anos, 18 anos, então muito jovem, não dá para colocar esse peso nas costas do garoto. O Renato Augusto, que é um craque espetacular, mas vive machucado, vive mal fisicamente. E o centroavante do Corinthians, que é o Yuri Alberto, vamos ver se com o Mano ele vai jogar bola, né? Porque ele jogou muita bola com o Mano no Inter. Vamos ver aí se o Mano vai conseguir recuperar ele também, já que demonstrou muita qualidade, enganou muitos corintianos, mas o que ele demonstrou de má qualidade também esse ano é brincadeira, né, gente? Torcer pro Wesley engrenar, o Rojas que não jogou ainda com a camisa do Corinthians, enfim. A gente depende de jogadores incertos, a verdade é essa. O único cara que eu olho assim no time do Corinthians e confio, o melhor 2 jogadores que eu confio, é o Cássio e o Veríssimo. São 2 caras que eu olho e confio. O Renato Augusto também, mas o Renato Augusto quase não joga, então é complicado. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!